Queridos, a carta aos Filipenses foi escrita mais ou menos no ano 61, e logicamente ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta quando está em uma prisão domiciliar em Roma. Paulo, por causa das suas viagens e pelo serviço ao evangelho, muitas vezes ele foi preso. E enquanto ele estava preso, ele escrevia cartas para as igrejas. E esta em específico é uma igreja que ele mesmo fundou. Se os irmãos observarem, não precisa, mas em outro momento, Atos 16, 12, nós temos aqui a primeira menção da igreja em Filipos. O texto diz: dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. É em Filipos que Paulo e Silas vão viver algumas de suas aventuras. É em Filipos, por exemplo, que ele conhece a vendedora de tecido púrpura, Lídia. Ela se converte, a família também se converte. É ali onde ele liberta uma mulher possuída por espíritos malignos que lhe concedia a capacidade de adivinhação. Mas também, por conta de purificar essa mulher, ele vai preso. E é durante a noite, quando eles estão cantando e intercedendo a Deus, Deus move a base da prisão e ele é libertado assim. O carcereiro vê aquela imagem, tenta se matar, e aí nós conhecemos a história, até mesmo o carcereiro se converte e a família também. Essa cidade era de extrema importância, era muito estratégica, a começar pelo próprio nome. Filipos recebeu esse nome, a cidade de Filipos recebeu esse nome por causa de Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Era uma cidade que ficava na Macedônia, na Grécia, e diz a história e o texto que era uma colônia romana. Isso é muito importante. Todas as pessoas que nasciam em Filipos eram considerados cidadãos romanos, como se a pessoa tivesse nascido na própria Roma, e isso era status, isso era motivo de orgulho, isso era motivo de soberba para os filipenses. Tanto que eles se vestiam como romanos, eles falavam latim, que era a língua romana, e isso causava muito orgulho no coração daquelas pessoas. Muitos militares aposentados moravam ali, porque o império concedia terreno e propriedade, então sim, também era uma área militarizada. Como em muitas cidades, a Via Egnácia era uma estrada que passava por Filipos, e essa estrada ligava a cidade de Roma com o comércio oriental, e isso obviamente trouxe prosperidade, trouxe riqueza e desenvolvimento para essa cidade. E não bastando tudo isso, em volta da cidade havia minas de ouro. Além do comércio, além de muitos funcionários públicos, havia ali metais preciosos. Quando Paulo escreve essa carta, ele tem alguns objetivos na sua mente. O primeiro objetivo é agradecer aquela igreja pelos donativos, pela oferta que ele havia recebido. Em segundo lugar, ele escreve para relatar as suas próprias circunstâncias. Em terceiro, ele escreve para encorajar aqueles crentes que estavam passando por perseguições e para que eles se mantivessem alegres, até mesmo no meio dessas dificuldades. Ele escreve com a intenção de exortá-los à humildade, porque será, né? A humildade e a unidade. E em último lugar, para advertir a igreja quanto aos judaizantes, os legalistas, mas também em relação aos libertinos, ou as pessoas que queriam demais seguir a lei judaica, ou as outras pessoas que estavam se entregando demais à devassidão. Dezenas e dezenas de páginas podem ser escritas em relação à introdução de Filipenses, mas aqui é apenas uma pincelada, porque isso vai nos ajudar e a facilitar a compreender.
Nessa altura do campeonato, eu tenho certeza que os irmãos já abriram as suas Bíblias em Filipenses. Então vamos ler, eu quero ler para os irmãos o primeiro e o segundo versículo por enquanto. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos caminhar até o versículo 11, mas por enquanto 1 e 2. Diz o seguinte o texto: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui por enquanto. Paulo se identifica como o autor da carta, mas também Timóteo é mencionado, não como um coautor, mas porque ele com certeza estava junto no momento da redação da carta. É natural a sua menção, porque nos planos de Paulo era que futuramente Timóteo fosse enviado para Filipos para pastorear naquele local. Então essa carta é redigida para os santos que estão em Filipos. Mas Paulo se posiciona não como um apóstolo, alguém sobrenatural. Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. No mundo grego, havia muitos escravos, e essa a ideia, essa é a palavra. Paulo, um escravo do Senhor Jesus Cristo, escrevendo a vocês. Mas também, ele tinha em sua mente a ideia do servo do Antigo Testamento. O servo de Yahvé, servo de Adonai. E o servo de Yahvé era um homem de Deus, um escolhido de Deus para levar a mensagem de Deus, a profecia do Senhor. Então, com certeza, quando Paulo escreve, ele tem essas duas situações na sua mente. Por um lado, ele é escravo de Jesus, mas também ele é servo de Deus, um homem santo. E por sua vez, ele escreve aos santos que estão em Filipos, isso é, a igreja. Santos são os separados, os que foram retirados do mundo para manifestar a glória de Deus, a majestade de Deus. No Antigo Testamento havia o povo santo, e agora nós também somos o povo santo de Deus. Ele escreve aos santos, mas ele também escreve aos bispos e diáconos. Bispos são os pastores. A nossa própria Constituição, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, entende que não há diferença entre o bispo e o pastor. São os ministradores da palavra, são os ministradores dos sacramentos. E aí, quando ele cita os diáconos, João Calvino, um dos teólogos mais conhecidos, vai dizer que os diáconos são os gerentes dos pobres. Isso é, os administradores dos donativos. São eles que administram tudo que é arrecadado, não é? Pela ação social da igreja. Então, aqui em Filipos, nós vemos o papel de destaque que tanto os bispos estavam recebendo, como também a diaconia. Uma função tão importante, tão essencial, que nós devemos honrar. Aqui na nossa igreja nós temos 3, Chico, Seu Paiva e Júnior Paiva. Glória a Deus pelos nossos irmãos, precisamos orar por eles. E assim caminha o início da carta. E é uma carta normal, um estilo normal. Na época do Império Romano, muitas cartas rodavam pela região. Cartas comerciais, cartas oficiais, cartas pessoais e cartas como essa. E sempre era do mesmo jeitinho. Começava com o nome da pessoa, o seu cargo, a sua posição, os destinatários e uma saudação. E a saudação que nós notamos aqui é graça e paz. Graça e paz. É o desejo, é o que a pessoa que está escrevendo está desejando para os seus destinatários. Graça, uma marca do cristianismo, e paz, o shalom de Deus no Antigo Testamento. Continuando na nossa leitura, versículos 3 até o 8. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia
até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Irmãos, todas as vezes que Paulo lembrava dos filipenses, todas as vezes que ele recordava com alegria. Ele tinha satisfação, ele tinha gozo, ele tinha prazer em lembrar dos filipenses. Era uma lembrança prazerosa, ele ficava radiante. O irmão tem alguma lembrança feliz, prazerosa? Eu tenho algumas lembranças de infância, quando eu saía de Sumaré e viajava para Amparo, naquela Brasília velha do meu pai. Como era gostoso rever os primos, os avós, os tios. É essa lembrança que eu tenho, e com certeza os irmãos também têm lembranças que aquecem o coração. Paulo tinha as suas lembranças, mas não era uma lembrança de férias de infância. A lembrança que ele tem e o regozijo que ele tinha no coração era por causa da cooperação no Evangelho. Irmãos, essa palavra cooperação é a palavra koinonia, comunhão. Ele está dizendo que ele se alegrava quando ele recordava que os filipenses tinham comunhão no Evangelho, participação. Queridos, a verdadeira comunhão não é apenas comer juntos, não é apenas um piquenique da igreja, não é apenas quando alguns se juntam para assistir um filme ou fazer alguma atividade. Tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, mas a verdadeira comunhão que nós podemos ter e que nós devemos ter tem a ver com trabalhar para o Evangelho. A verdadeira comunhão da igreja é quando juntos nós cooperamos de uma forma ou de outra, para que a imagem de Cristo, o nome de Cristo, a salvação de Cristo seja propagado. E isso estava acontecendo nesta igreja desde o primeiro dia, desde o começo da igreja. E eu comentei com os irmãos a história dessa igreja. Começou com Lídia, passando pela mulher que foi purificada, depois o carcereiro. O que Paulo está falando é que desde aquele momento até o momento da redação da carta, eles sempre cooperavam com o apóstolo, e isso causava alegria no coração do apóstolo, regozijo, felicidade, por causa dessa comunhão, não só de palavras, mas de atitudes. Era uma comunhão de graça, a graça que nos une a Cristo. Era uma comunhão de fé em Jesus como nosso Redentor. Era uma comunhão de oração e ações de graças. Era uma comunhão de amor, um amor verdadeiro, recíproco, um pelos outros. Era uma comunhão de ajuda mútua, uma comunhão de socorro e misericórdia. Era uma comunhão também de separação, santidade, separação do mundo, separação do pecado e de tudo que não presta. Mas também era uma comunhão nas lutas, nas lágrimas, nos conflitos, mas também nas vitórias. Essa é a verdadeira comunhão que nós precisamos alcançar, juntos no Evangelho, trabalhando pelo Evangelho. Essa igreja também cooperava financeiramente com o apóstolo Paulo. Nós ainda vamos chegar lá, mas em Filipenses capítulo 4, versículos 15 a 18, Paulo está agradecendo à igreja pelo sustento e pelas ofertas que ele havia recebido. Essas ofertas são declaradas como ofertas de amor, e isso está no versículo 18 do capítulo 4, e lá diz: elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Isso é muito interessante.
Um fato muito importante está registrado em 2 Coríntios 8. Eu li esse texto domingo passado, no momento dos dízimos e das ofertas. E em 2 Coríntios 8, fala a respeito de igrejas na Macedônia que socorreram financeiramente com as suas ofertas as igrejas da Judéia. Esses irmãos macedônios são os filipenses. Isso é muito relevante. Os filipenses tinham a generosidade em seu coração, não apenas com o apóstolo Paulo, mas também com as demais igrejas que estavam passando por necessidade. O testemunho da generosidade dos filipenses foi dado não só a Paulo, mas também aos coríntios e aos irmãos da Judéia. Isso é um coração desprendido, isso é cooperar com o Evangelho, isso é verdadeira comunhão. Nós não contribuímos simplesmente porque nós gostamos da igreja. O irmão não deve contribuir porque gosta do pastor, gosta do conselho, gosta disso, gosta daquilo. Nós devemos contribuir para o benefício do Evangelho, como uma oferta agradável ao nosso Deus, independentemente do que esteja acontecendo, gostando ou não gostando das atividades da igreja. Isso é verdadeira koinonia, é cooperação no Evangelho. E algo que chama muita atenção é que eram irmãos pobres. 2 Coríntios nos revela isso. Eles tinham dificuldades, mas mesmo nas dificuldades, eles nunca deixaram de contribuir com o apóstolo Paulo. Seja orando, seja se interessando, seja contribuindo. Dificuldade após dificuldade, eles não cessaram as suas contribuições para o Evangelho. O versículo 6 nos mostra que Cristo começou uma boa obra naqueles irmãos. E é verdade, nós notamos aqui irmãos maduros na fé, irmãos com riqueza espiritual, tanto que Paulo está orando, vai orar aliás, mas ele está declarando a respeito do amor desses irmãos e também da generosidade. Já eram irmãos maduros, e essa boa obra que já havia começado, Cristo iria terminá-la. E, meus irmãos, a caminhada cristã é uma caminhada onde o crente deve ser eternamente insatisfeito com a própria maturidade. A caminhada cristã deve a todo momento, nós como crentes, buscarmos o aperfeiçoamento, o amadurecimento. Ontem eu preciso ser menos santo do que hoje, e amanhã mais do que hoje. Amadurecimento, crescimento. A caminhada cristã é um constante aperfeiçoamento. Da mesma forma que a escuridão da noite vai indo embora e o raiar do dia vai brilhando cada vez mais até o sol do meio-dia que ilumina todas as coisas. Nós não podemos nos acomodar com a maturidade que temos. Todos nós precisamos buscar esse amadurecimento. Isso é muito importante, não é? Versículo 7 volta a falar dessa gratidão. Paulo estava grato a Deus porque ele notava tudo isso naqueles irmãos, a maturidade, a contribuição, o amor. E é por isso que no verso 8 ele vai dizer a respeito dessa profunda afeição, ou em outras versões diz entranháveis afetos. O que Paulo está falando é o seguinte: eu amo tantos irmãos que esse amor vem do meu mais profundo, vem das minhas entranhas. E a palavra original aí é intestinos. Eu amo os irmãos do mais profundo dos meus intestinos. É esquisito, né? É porque nós pensamos em sentimentos em questão de coração. Mas no mundo antigo, a sede, o centro dos sentimentos estavam aqui, nas tripas, né? Tanto que quando você fica meio preocupado, o desarranjo é aqui, né? E eles compreendiam isso, como se aqui embaixo fosse a sede dos sentimentos. E é isso que ele está falando: eu os amo do meu mais profundo ser, dos sentimentos que eu tenho nas minhas entranhas. E aí ele vai falar que é o mesmo sentimento que Cristo tem por nós.
Eu os amo tanto com o mesmo amor que Cristo tem por vocês. Olha só o que a gratidão de Paulo em relação a esses irmãos chegou a declarar. Isso chama muita atenção, isso é muito interessante realmente. O que Paulo está vivendo aqui é o que está declarado em Provérbios 17, que diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Paulo estava vivendo muitos momentos de angústia, e aquelas pessoas, mesmo à distância, na angústia, se fizeram irmãos. Isso é verdadeira koinonia. E movido então por essa gratidão, movido pela maturidade, o amor e a generosidade que os filipenses estavam demonstrando para com Paulo, ele passa a orar por esses irmãos. Porque Paulo sabia: irmãos, vocês estão caminhando muito bem, mas precisamos de mais. Até aqui está muito bom, mas vamos dar um passo além. Vamos crescer em maturidade. E os versículos 9 a 11, o apóstolo Paulo passa a orar a Deus, pedindo as virtudes do Espírito Santo, as boas qualidades sobre a igreja de Filipos. Observem aí, versículos 9 até o 11. Diz o seguinte: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus. Queridos, movido pela gratidão, movido pelas lembranças que Paulo tinha, ele passa a orar pelas virtudes de Deus sobre aquele povo. E nós temos aqui 3 virtudes que eu gostaria de destacar. A primeira virtude é a virtude, entenda-se qualidade, ok? Dada pelo Espírito Santo. A primeira virtude é a virtude do amor em conhecimento e percepção. Notem isso, não é apenas amor, mas é amor em conhecimento e percepção, e isso faz diferença. Quando o apóstolo Paulo utiliza a palavra conhecimento, ele está utilizando uma palavra que denota um conhecimento preciso, um conhecimento técnico, um conhecimento afinado de coisas éticas, morais e espirituais. Isso é conhecimento. Vamos dar um exemplo. O que nós sabemos tecnicamente sobre o amor ao próximo? Nós precisamos amar o irmão, porque ele é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus nos levantou para socorrer os irmãos em suas necessidades e aconselhar os irmãos em seus problemas. Esse é o conhecimento, é a noção precisa e técnica da situação. Mas não é apenas amor em conhecimento, também é em toda percepção. E quando Paulo fala de percepção, significa discernimento, compreensão, um amor que discerne, um amor que entende, um amor que sabe separar o que é certo do que é errado. É o conhecimento posto em movimento, é o conhecimento feito em sabedoria. Vamos voltar então para o exemplo do amor. Tecnicamente nós sabemos que precisamos amar o irmão, isso é conhecimento. O discernimento vai responder: como eu vou amar este irmão nesta situação? É um caso de necessidade? Vamos discernir. É o caso, por exemplo, de uma cesta básica ou uma orientação? Porque talvez a pessoa tenha os recursos, mas não saiba administrar. Nós vamos exercer o amor sobre a pessoa de que forma? Essa é a pergunta que o discernimento responde. O discernimento vai perguntar se essa pessoa ela é vítima ou ela é culpada. Ela é vítima
ou ela é culpada. Porque se ela for vítima, ela precisa de consolo, ela precisa de conforto. Mas se ela for culpada, ela precisa de repreensão e admoestação. Isso também é amor. Amor em discernimento. E aqui nós precisamos entender, meus queridos, nós precisamos amar, mas um coração amoroso, uma pessoa 100% amorosa, mas sem discernimento, também gera problemas. Um amor sem compreensão também gera problemas. Um amor sem discernimento gera inocência. Um amor sem discernimento, sem compreensão, gera cegueira. Isso também é problema. Tanto que no versículo 10 diz o seguinte: para discernirem o que é melhor. O que é melhor? O que é melhor nessa situação específica? As situações não são sempre iguais. Cada situação é uma situação, cada história é uma história. Na Revista e Atualizada, uma outra tradução da Bíblia diz: para aprovardes as coisas excelentes. Essa palavrinha aprovardes também vem do mundo da mineração do ouro. Olha só, por isso que é importante estudar a introdução da carta. Quando a pepita era retirada da terra, vocês acham que eles acreditavam de imediato que aquilo era ouro? Não. A pepita era provada, a pepita era testada. Ok, retirei esse objeto do chão, agora nós precisamos testar, provar, para ver se isso aqui é ouro mesmo ou é ouro de tolo. Sem discernimento, qualquer coisa que brilha é ouro. Sem discernimento, qualquer ouro de tolo é ouro. Sem discernimento, qualquer lágrima que escorre pelo rosto torna a pessoa inocente. E não é sempre assim. Culpados também choram, irresponsáveis também choram. E o amor precisa identificar precisamente o que está acontecendo. O nosso Senhor Jesus diz em Mateus 10:16: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Muitas vezes nós achamos que o crente precisa ser simples só como a pomba, mas nós precisamos ser espertos, sagazes como as serpentes também. Isso é ser um crente maduro. Isso é ser um crente maduro também. Em segundo lugar, a segunda virtude que Paulo intercede é por santidade. E isso nós observamos no versículo 10, que diz: a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Essa palavra puro também vem da mineração do ouro. Por quê? Uma vez identificado que o material é um material precioso, uma vez identificado que é me fugiu a palavra, um metal precioso, ok, agora nós precisamos purificar. Nós vamos passar pelo fogo, nós vamos limpar a escória, nós vamos retirar as impurezas, nós vamos derretê-lo e tirar o que não presta, o que está sujando aquilo, de forma que ele se torne puro, limpo. E exatamente a mesma coisa Deus pretende conosco. Ele quer nos purificar, Ele quer nos limpar, de forma que uma vez observados com a luz do sol, Ele olhe para o nosso coração e veja: vocês estão puros. Vocês estão puros pela obra de Cristo Jesus, mas também pela responsabilidade que nós temos de buscar a cada dia o aperfeiçoamento e a santidade em Cristo Jesus. Quando ele diz também, para sermos irrepreensíveis, a ideia de um caminho plano, um caminho liso, sem tropeços, sem buracos, sem desníveis, sem trepidação, de forma que você olhe para a pessoa e diga: eu não tenho do que acusá-lo. Eu olho para esse irmão, eu não tenho o que apontar, eu não tenho o que denunciar, eu não tenho o que repreender. Ele é liso, ele é irrepreensível. Essa é a ideia. É a diferença entre andar na Castelo Branco
e na rua de paralelepípedo do centro. Castelo Branco é aquele tapetão, né? Pode andar 120, faixa dupla, né? Tudo bem que a gente paga pedágio a cada 5 quilômetros, né? Vai deixando 10,50, 10,50, 10,50, mas é liso, não tripida, é gostoso de viajar, diferentemente das ruas repreensíveis, cheias de paralelepípedo, treme o carro todo, as peças vão ficando para trás do carro, e ainda tem um radarzinho de 40, não dá para andar a 30, mas o radar de 40 está lá, mas a gente obedece, a gente obedece. Puros e irrepreensíveis, puros e irrepreensíveis. Irmãos, nós somos puros e irrepreensíveis? Nós somos puros e irrepreensíveis? Queridos, as nossas palavras, as palavras que saem da nossa boca, são puras e irrepreensíveis? As nossas conversas são puras e irrepreensíveis? Os nossos pensamentos são pensamentos puros e irrepreensíveis? Os nossos corpos são mantidos em pureza? O nosso namoro é um namoro santo e irrepreensível? O nosso noivado, o nosso matrimônio, o nosso casamento é um casamento, um relacionamento puro e irrepreensível? O que eu converso no WhatsApp, o que eu posto no Instagram, o que eu posto no Facebook é puro e irrepreensível? O nosso Deus é um Deus puro, e é isso que Ele deseja de nós, a santidade do seu povo. Se no versículo 6, Ele está dizendo que isso é uma obra feita por Cristo em nós, aqui no versículo 10, nós somos chamados à responsabilidade. E aqui é aquela famosa questão teológica da soberania de Deus, mas também da responsabilidade humana. A salvação pertence a Cristo, nós somos salvos e temos a certeza da salvação pelo que Cristo fez, mas a santificação, o amadurecimento também é responsabilidade nossa, e textos como este é onde nós aprendemos também. Santificação envolve mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de comportamento de tudo que nós fazemos. Não é apenas da boca para fora, mas é uma conduta real, movida e agitada pelo Espírito Santo. E em último lugar, a terceira virtude que Paulo ora para que os filipenses tivessem é a virtude do fruto de justiça. Está no versículo 11. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O resultado de toda essa ação do Espírito Santo em nós é fruto de justiça, amadurecimento espiritual, e envolve sim responsabilidade humana, envolve sim o agir de Deus. E Paulo destacou várias virtudes que estes irmãos já tinham: a generosidade, o amor, a comunhão, koinonia. Mas ele está dizendo, irmãos, mais, vamos crescer mais, sempre insatisfeitos, vamos crescer mais no Senhor. E ele passa a orar então por essas virtudes. O que é chamado de fruto da justiça, em Gálatas é chamado de fruto do Espírito. É a mesma coisa, é o mesmo fruto. E em Gálatas 5:21, o texto 22 e 23, Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É um único fruto, não são vários frutos, é um único fruto, composto por várias partes, como se fosse uma mexerica. Um gomo da mexerica não é o fruto todo, é apenas parte do fruto. E é isso que Paulo está falando, irmãos. Os irmãos já são generosos, já são amorosos,
já são atenciosos, mas precisamos desenvolver a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Domínio próprio. Temos que desenvolver isso. Esse fruto é um fruto que vem do Espírito Santo. É o agir de Deus em nós. Por isso que nós podemos ter esperança de que nós podemos melhorar. É por isso que nós podemos ter esperança de que nós vamos amadurecer. Porque além da nossa responsabilidade, é um mover de Deus. Apenas os filhos de Deus, com o Espírito Santo, os filhos de Deus, que todos eles têm o Espírito Santo, têm a capacidade de produzir esse fruto, porque quem faz isso é o próprio Jesus Cristo, para a glória de Deus. Irmãos, os filipenses já eram crentes muito bons, mas eles precisavam de mais. A igreja de Avaré tem muitos irmãos bons, maduros na fé, mas a semelhança destes irmãos, nós não podemos parar. Nós já somos generosos, então vamos avançar. Nós somos amorosos, então vamos avançar. Nós já estamos em koinonia ou não, então vamos avançar. Porque se eles amadureceram, nós também temos essa capacidade. E é sobre isso que Paulo ora, para que todos nós tenhamos as virtudes do Espírito Santo. A virtude do amor em conhecimento e percepção, a virtude da santidade, pureza e irrepreensíveis, puros e irrepreensíveis, e em terceiro lugar, fruto da justiça, que são as qualidades do Espírito Santo. Tudo isso para a glória de Deus, que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ajude e nos abençoe. Amém.